todos, Saravá, Motumbá, Axé, Alupandê. Aqui quem vos fala é Pai Felipe, sou sacerdote de Umbanda e também Quimbanda. E falando um pouco sobre Umbanda, né? Tem uma música aí que eu não chamo de ponto, eu chamo de música. Uma música que ela vem sendo muito disseminada há um tempo atrás, nos últimos meses, né? Últimos anos. Ela fala assim: foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar. Agora vem uma reflexão. A Umbanda, ou qualquer religião, o objetivo dela é melhorar a nossa vida? Em quais aspectos? Bom, eu vejo que o objetivo da religião do grego, né, significa religare. Então, que o ser humano venha transcender a sua face física e possa reconectar-se com a sua essência divina através da busca com a sua conexão divina com tudo. Então, conecte-se com o universo que você vai se reconectar aos deuses. Então, religare do grego significa reconectar-se com a sua essência divina. Foi daí então que surgiu o termo religião. Deste modo, o objetivo da religião não é, de certa forma, melhorar a sua vida financeiramente ou profissionalmente, mas sim reacender a essência de Deus que habita dentro de você, a centelha divina, né? O grão de mostarda, né? O pai Joaquim de Angola, do meu pai de santo, que iniciou uma religião, Fernando Parada, ele fala justamente isso. A semente de Deus, que é o grão de mostarda dentro de cada ser humano, é a sua centelha divina, a sua fagulha divina, o seu Deus interno. Então, o ser humano, ele é um Deus no seu microcosmo, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus em nosso microcosmo. Então, na minha concepção de vida, eu sou um Deus em miniatura. Um Deus, na minha concepção de microcosmo, ele não vai sofrer por miséria, não vai sofrer por desamor, não vai sofrer por pobreza, não vai sofrer por doença. Ele tem dentro de si a centelha divina que faz transcender qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Então ele tem que ser feliz, ele tem que ser próspero, ele tem que ser saudável, ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que ter uma condição financeira que possa lhe comprar uma boa vestimenta, que possa estar bem apresentável para a sociedade. Então, quando as pessoas cantam "foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar", eu vejo que, na verdade, pode ser substituída essa frase por "foi na Umbanda que eu comecei a me conectar com a essência divina que habita dentro do meu ser e, consequentemente, minha vida começou a melhorar em diversos aspectos". Eu, particularmente, quando ingressei na religião, sofri uma série de dificuldades por preconceito da sociedade, por preconceito familiar, porque eu vim de uma família que era extremamente fechada, extremamente preconceituosa contra este culto, extremamente neopentecostal. Então, para mim ingressar neste culto, eu tive sim que passar por muitos obstáculos. Eu tive que vencer muitas dificuldades para um dia poder professar essa fé. Então, na verdade, eu não posso cantar essa música, foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar, porque quando eu conheci a Umbanda, a minha vida começou a sofrer uma turbulência. Porque nós somos testados pelos nossos guias, pelas nossas entidades. Esta religião, este culto, ele é diferente de outras religiões, porque ele não está faceado sob uma máscara de hipocrisia cristã. Ele arranca todas as máscaras, assim também como a Quimbanda. Então, por isso que ele é um culto que até hoje ele é banido, porque ele escancara a realidade. Ele escancara que quando você morrer você não vai para o paraíso. Você vai ter que ir, se você não tiver um nível de consciência do pós-morte, você vai para um umbral até você descobrir que você está ali
padecendo pelas suas ações, colhendo seus frutos. Ele é um culto que escancara o preconceito, escancara as mazelas da sociedade. Até mesmo porque os nossos pretos velhos foram vítimas do preconceito da sociedade. Os nossos malandros foram sim pessoas marginalizadas. O povo da rua, os Exus, as pombagiras, foram sim pessoas execradas da sociedade elitista. Então, até hoje, este contraste espiritual, temos aqui os caboclos, que foram dizimados pelos europeus que vieram para cá roubar tesouros de nossas terras, sob uma falsa colonização. Né? Alguns podem me achar com viés esquerdista, comunista, mas apenas estou escancarando os fatos. O Brasil colonial era repleto de prostíbulos. Então, o que havia aqui? Prostituição, roubalheira, que de certa forma impera até hoje, e tudo isso, este culto que nós cultuamos, ele é a essência dos sobreviventes que transcenderam essas dificuldades físicas, porém conquistaram muito mais no plano espiritual. Existe uma carta de psicografia de um policial que foi morto a tiros no exercício de sua função, e ele recebeu, se eu não me engano, foi 9 tiros, 8 ou 9 tiros. E ele disse para a mãe dele: 9 tiros, 9 botões de rosa. Olha só. Então ele romantiza aquela tragédia, dizendo que no plano espiritual aquilo refletiu beneficamente para ele. Porque esses povos que foram dizimados, hoje estão dizimados já no plano físico, né? Muitos já se foram, estão em suas colônias no plano espiritual. Ou seja, eles galgaram um nível muito superior, transcendendo a matéria. Então, de certa forma, esse extermínio, para eles pode ter sido algo que trouxe uma elevação espiritual, para que eles pudessem reconstruir as suas tribos, as suas cidades, do plano espiritual, já longe das dores do mundo físico. E muito pelo contrário, aqueles que lhe fizeram mal estão presos aqui neste plano e ainda virão muitas outras vezes para pagar pelo mal que fizeram. Assim também como os nossos nobres pretos velhos, que venceram a fome, o chicote, a escravidão, venceram o inferno na terra e hoje são os grandes conselheiros do plano espiritual. Estão em Aruanda, né? Trabalhando e auxiliando novos encarnados e também os desencarnados que chegam lá precisando de ajuda. Então, eu vim aqui trazer essa indagação, essa provocação. Na Umbanda, a sua vida começou a melhorar? De que maneira? Eu estou tomando meu cappuccino aqui. Hoje é dia 18 de abril, 5h56 da manhã, eu trabalho à noite. Cheguei em casa há pouco tempo e vim no intuito de gravar esse vídeo. A sua vida começou a melhorar na Umbanda? Ou você sofreu uma investida da espiritualidade negativa, das pessoas negativas ao seu redor, para que você pudesse fraquejar? O culto, tanto a Umbanda quanto a Quimbanda, ao meu ver, não é um culto de modinha, não é um culto de hipocrisia, não é um culto de dinheiro. É um culto de autoconhecimento, autocura, é um culto que vai tirar todas as suas máscaras, que vai... Vou até parafrasear aqui uma paródia bíblica, né, do o vaso do oleiro. Então, você vai desmontar o seu vaso e refazer um vaso novo. Né? Pega um vaso todo velho, quebrado, esse vaso ele é lançado novamente na fornalha para que seja reconstruído aquele barro e ser feito um vaso novo. Então, isso é que a Umbanda, é que a Quimbanda faz
com seus adeptos. Não é um culto que vai fazer sua vida melhorar de uma hora para outra. Então, eu espero que a sua vida na Umbanda, ela seja uma vida sem hipocrisia, sem máscaras, uma vida de verdade, uma vida com busca pelo conhecimento, uma vida de luta contra os preconceitos, né? Hoje nós temos esse embranquecimento da religião que torna ela um culto quase que cristão, não porque está cultuando os santos. Eu aqui mesmo tenho a imagem de Nossa Senhora de Jesus Cristo, porém o que eu falo sobre embranquecimento da religião é a questão de não recordar que somos um culto de resistência contra uma sociedade racista, elitista, assassina e preconceituosa. Nosso culto é sim um culto de resistência. Não é aquele culto maravilhoso que foi fundado numa tenda espírita, numa reunião. É um culto de resistência. É um culto que vem das periferias, da população marginalizada, dos povos escravizados, dos povos que foram prostituídos em detrimento de um sistema corrupto. Nosso culto é sim um culto de resistência. Quando eu trago aqui a imagem de Nossa Senhora e do Senhor Jesus Cristo, não estou trazendo uma entonação de embranquecimento do culto, mas sim do que representa essa imagem. A imagem de Nossa Senhora, primeiramente, está representando o sagrado feminino, as mães. Eu tenho vários escritos, tem um texto que eu trago que diz, que eu falo assim: eu vi Nossa Senhora, onde eu digo que eu vi Nossa Senhora na imagem da minha avó, da minha mãe, das mulheres guerreiras da minha família, que foram mães solteiras, minha bisavó que perdeu o seu esposo cedo, teve que cuidar de 9 filhos, minha avó que foi mãe solteira, os pais que têm que fazer a função de pai e mãe, as mães que têm que fazer a função de mãe e pai, o sagrado feminino. É nesta representação que eu vejo Nossa Senhora. O Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, o mestre dos mestres, que foi o maior médium que já pisou nessa terra, nos traz o exemplo que nós devemos seguir, o nível que devemos alcançar. Todos nós somos Jesus Cristo em nossa concepção, buscando atingir este nível de avatar, né? Somos Cristos encarnados, buscando alcançar o mais alto grau de iluminação e elevação espiritual, que foi mesmo que chegou esse grande mestre. Entre outras coisas também, essa imagem aqui que eu trago, que eu gosto muito, falando agora um pouco mais do esoterismo, né? Foi muito bem representado o chakra cardíaco em expansão, que é o chakra do amor. Então, que nós possamos expandir o nosso chakra cardíaco para amar incondicionalmente, amar nossos antepassados, nossos ancestrais, nossos irmãos, nosso próximo, buscando assim transcender cada vez mais este mundo de ilusão, essa matrix de controle que prega assim o materialismo exacerbado, prega uma depravação, uma prostituição moral, uma prostituição das religiões, ocasionando assim o aprisionamento do ser humano nessa órbita terrestre falaciosa. Enfim, né, o vídeo já está um pouco estendido, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, e que eu possa vir mais vezes transmitir um pouco deste conhecimento que eu adquiri, não apenas nessa minha trajetória, mas também até mesmo antes de encarnar, né? Passando assim por escolas, universidades espirituais, para conseguir vir com essa missão de trazer um novo olhar, um novo viés dentro deste culto, dentro dessa religião, dentro deste culto que nós seguimos. Gratidão, muito obrigado, curta, compartilhe e que você tenha uma boa jornada de luz e expansão em busca pelo conhecimento, pela libertação das prisões mentais,
físicas e emocionais. Gratidão.